Mateus 24, ok? Perdoe um barulho ou outro, que aqui onde eu moro é próximo à marginal, realmente é um inferno aqui de barulho, ok? Então em Mateus 24 e paralelos que eu falo é Lucas 21 e Marcos 13, tá, pessoal? Eu não coloquei aqui porque o meu teclado anda meio ruim, para digitar números ele não está digitando, eu tenho que usar esse aqui, ó, o teclado virtual. Então é cansativo, tem que toda hora ter que ficar abrindo o teclado para digitar números. Mas toda a Bíblia coloca geralmente os paralelos, tá? Então Jesus profere um de seus últimos discursos, que é conhecido como o Sermão Profético. Foi o último discurso, né, que Jesus proferiu antes dele ser preso, e é considerada a parte mais profética de Jesus, porque ele predisse a queda de Jerusalém. Seria a parte mais verdadeira assim, né, de todo o Novo Testamento, seria isso, né, porque transforma Jesus num verdadeiro profeta, porque ele predisse acontecimentos que realmente aconteceram. O que é até irônico, né, porque justamente os cristãos, que são os que seguem Jesus, eles dizem que é um evento futuro, que não aconteceu. Eles ignoram talvez o único caráter profético de Jesus, os próprios cristãos ignoram. Então nesse sermão, Jesus prediz catástrofes e uma grande tribulação tal qual nunca fora vista antes. A maioria dos cristãos, de quase todas as denominações, quase todos eles, eu diria acho que um 80% dos cristãos, incluindo católicos, evangélicos, protestantes, adventistas, testemunha de Jeová, batistas, de quase todas as denominações, eles tomam esse sermão como um evento futuro. Quase todos eles. É quase como uma coisa transmitida de uma igreja para outra. As igrejas diferem em dogmas e conceitos, mas parece que algumas coisas elas têm como consenso. Varia uma coisa ou outra, uns são pré-tribulacionistas, outros são pós, mas no geral quase todas as igrejas acham que esse sermão profético de Jesus é um evento futuro, correto? Mas dentro do contexto, Jesus estava se referindo especificamente à queda de Jerusalém. Essa aqui é uma imagem aleatória que eu peguei no Google só para mostrar para vocês, ó, como que uma das igrejas, o pastor que fez essa imagem aqui, como ele imagina que seria a volta de Jesus. É um arrebatamento, tribulação. A tribulação ele pega aqui, ó, você pode ver que ele mistura Daniel 9 com Mateus 24. Aí vem a bodas do Cordeiro, a vida de Jesus, aqui ele já mistura com Zacarias. Depois ele fala o fim do império do anticristo, mistura aqui com Apocalipse. Apocalipse nem tem a palavra anticristo, mas eles misturam tudo. Julgamento das nações, ele mistura aqui com Joel. Joel não tem nada a ver com isso. Aí o reino milenar de Jesus, ele pega aqui uma profecia de Isaías, que também não tem nada a ver. Enfim, é uma salada mista que eles fazem escatologicamente. Primeiro, se a gente comparar o sermão profético de Jesus com as profecias futuras, que todo mundo sabe que tem profecias que são futuras, sim, que são profecias que se referem ao retorno dos judeus. Zacarias 37 em diante, Zacarias 12 em diante, Ezequiel 37 em diante, Oséias a partir do capítulo 3, enfim, tem algumas profecias que são referentes ao retorno dos judeus, que até o judaísmo toma como da época que nós estamos em diante, para o futuro. Então se a gente for comparar essas profecias de Mateus 24, que é o tema do vídeo, com essas profecias futuras, vocês vão ver que elas predizem coisas opostas. Lembrando e avisando para quem não conhece o meu canal que eu sou um preterista parcial. Eu entendo que algumas profecias sim são referentes ao futuro, como Zacarias 12 em diante. Então, em inúmeros blogs cristãos de escatologia, é comum os seus autores, esses pastores principalmente, eles pegam versículos de ambos esses textos diferentes como se fosse a mesma coisa. Mas quando a gente vai analisar no contexto, não é. Lembrando que eles mesmos dizem texto sem contexto é pretexto. Eu já fiz um vídeo sobre isso daqui, mas eu vou mostrar para vocês. Ó, vamos comparar Mateus 24 e Zacarias 12, que eles jogam tudo no mesmo balaio, como se tudo fosse um evento futuro que fosse acontecer. Por exemplo, em Mateus 24 fala que Jerusalém seria destruída. Ó, quando virdes a abominação cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. O que é desolação? É uma destruição. Aqui no paralelo, em Lucas 21, ele fala: Jerusalém será pisada pelos gentios. Então Jerusalém seria destruída. Já em Zacarias 12, que é um evento futuro, que eu tomo do retorno dos judeus em diante, diz o contrário. Diz que Deus destruiria todas as nações que viessem contra Jerusalém, e não que Jerusalém seria destruída. Um outro exemplo, em Mateus 24, é dito que eles seriam mortos, ó, e matar-vosão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. No paralelo em Lucas ele fala, ó, e cairão ao fio da espada, ou seja, serão mortos pela espada. E para todas as nações serão levados cativos. Já em Zacarias 12 não, ele fala, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E aí, como é que eles fazem uma escatologia maluca assim? Jerusalém vai ser destruída e protegida, os habitantes vão ser mortos, levados cativos, mas ao mesmo tempo serão protegidos. Então não dá, isso aí é meramente um equívoco. É porque Zacarias 12 é uma coisa, que está falando sobre o futuro, sobre pós o retorno dos judeus para Jerusalém.
E Mateus 24 não está falando do futuro. Mateus 24 está falando especificamente da queda de Jerusalém. Então, como vemos, eles utilizam versículos isolados, retirados do contexto, e dão a entender que todo se refere à mesma coisa, a volta de Jesus. Alguns ainda utilizam-se de Zacarias 14, como se fosse um paralelo, porque Zacarias 14 tem um versículo aqui, ó. Isso aqui é uma imagem que eu peguei de um blog, de um pastor, acho que é pastor Moisés, se eu não estou enganado, onde ele fala que tem um paralelo entre Mateus 24, onde ocorre a volta de Jesus em glória, com Apocalipse 19 e Zacarias 14, porque Zacarias 14 tem esse versículo que fala assim, ó: e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Perdão, deixa eu ler do começo, ó. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Então, esses contextos aqui de Zacarias 14, que prediz destruição em Jerusalém, esse pastor e outros, eles analogam com Mateus 24, porque Jesus falou que ia ser levados cativos, etc. e tal, eles acham que é a mesma coisa, mas tem um problema. O contexto de Zacarias 14, apesar de ser sim um contexto futuro, ele difere em Mateus 24, porque a promessa de Zacarias 14 fala de proteção, que nem Zacarias 12, ó, e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Enquanto que Mateus 24, lá no sermão profético de Jesus, Jesus só prediz destruição. Em nenhum momento Jesus prediz que depois Jerusalém habitaria segura. Esse contexto de Zacarias 14, ele tem um paralelo com Gog, lá a profecia de Ezequiel 38 e 39, né, que é Gog e Magog, não com Mateus 24, ok? No contexto de Mateus 24, Jesus, ao sair do templo, os seus apóstolos elogiam a construção do templo. E Jesus diz que aquilo, né, o templo, né, seria destruído. Ó. Ele fala: olha, mestre, que construção bonita, não sei o quê. Aí Jesus fala: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o contexto de Mateus 24 é específico, a gente não pode fugir disso. Ele já se inicia falando da destruição do templo de Jerusalém. Não é de um fim do mundo, não é de um futuro, não é do anticristo. Dentro do contexto é sobre isso. Esse é o contexto que está falando. Aí depois, em particular, já lá no Monte das Oliveiras, os apóstolos perguntam para Jesus, né, sobre: mestre, dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas que eles estavam falando? É do anticristo, do fim do mundo? Não. Era exatamente do que ele tinha falado aqui, ó. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído. É disso que os apóstolos estão questionando Jesus. Aí eles continuam a pergunta dizendo: que sinal que vai haver da tua vinda e do fim do mundo? Ah, tá vendo, amadinha? Aqui Jesus está falando do fim do mundo. Ó, os apóstolos perguntaram do fim do mundo. Pois é. Só que na verdade os apóstolos não perguntaram sobre nenhum fim do mundo. Isso aqui é um erro de tradução. É um equívoco. Até porque não existe isso na concepção judaica. A concepção judaica fala que a vida permanece para sempre, né? Entra a geração, sai a geração e o planeta sempre vai continuar. O termo aqui que é traduzido como mundo, aqui, ó, fim do mundo, é aion em grego, que significa geração presente, era, um espaço de tempo. Então, quando os apóstolos perguntaram aqui para Jesus: mestre, qual é o sinal da tua vida e do fim do mundo? Uma tradução mais correta seria: qual seria o sinal da tua vinda e do fim desta era, desta geração presente, desta era que nós estamos vivendo agora. Aí que surge o equívoco que os cristãos acham que a Bíblia está falando de fim do mundo. Tanto que você pode ver, ó, em outros contextos, que a palavra aion se refere à era, aquela época presente. Por exemplo, aqui em Mateus 12 ele fala: ó, aquele que pecar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nesta era, aion, é a mesma palavra que você vê aqui em cima em grego, aion, e nem no futuro. Se aqui fosse então aion, se a gente fosse tomar como mundo, um fim do mundo, então como é que explicar aqui então que nessa outra passagem aqui Jesus está falando do futuro? Quer dizer que haveria um mundo futuro. Então não é um fim do mundo, porque aqui o Jesus está falando de era, geração. Quer dizer que a pessoa não seria perdoada nem naquela era e nem numa era futura. Aqui numa outra parábola, em Mateus 13, Jesus fala: ó, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desta geração, ou seja, desta era presente. Aqui em Lucas ele fala assim, ó: os filhos deste mundo, é a mesma palavra, aion, desta geração, casam-se e dão em casamento. Mas os que forem por dignos de alcançar o mundo vindouro, ou seja, uma era futura, a ressurreição dentre os mortos, nem vão se casar e nem se dar em casamento. Porque o que Jesus está falando aqui é da era presente. As pessoas daquela era casavam-se e davam-se em casamento. Correto? Então, se haveria um mundo vindouro e gerações futuras, não era de um fim do mundo que os apóstolos estavam questionando a Jesus, mas sim sobre a queda do templo que Jesus havia predito nos versículos iniciais do capítulo 24.
e o julgamento sobre aquela geração que Jesus já havia predito em versículos anteriores. Aqui, ó, Jesus, aqui só que é um outro termo grego que eles usam, aqui é o termo geneia, que é geração. Então, quando os apóstolos perguntam para Jesus, eles estão falando, quando vão suceder essas coisas, mestre? Porque Jesus já tinha dito 500 vezes antes, ó, que aquela geração seria julgada. Aqui em Lucas 11, ó, porque desta geração, a geração presente, será requerido o sangue de todos os profetas. Era de uma geração futura, de 2000 anos depois que ele estava falando? Não, era daquela geração. Ó, a rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração, da geração da época de Jesus, e os condenará. Aqui, ó, em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. O próprio Jesus termina o sermão profético dele dizendo que todas as coisas, assim que nem aqui em Mateus 23, ó, viriam sobre aquela geração. Ó. Em verdade eu vos digo, não passará esta geração. Que geração que Jesus estava falando? Era de 2000 anos depois? Não. Era uma geração presente da época dele. Sem que todas essas coisas, que coisas? As coisas que ele disse em Mateus 24 aconteçam. Então não ia passar aquela geração sem que acontecesse tudo. Só lembrando que uma geração, segundo a Bíblia, é aproximadamente 40 anos. Jesus proferiu esse sermão 24, de Mateus 24, quando ele tinha aproximadamente seus 33 anos, ignorando aquele erro corretivo do calendário, porque houve uma mudança, mas vamos então tomar um número aproximado no ano 33. E 33 mais 40 daria ano 73. E foi aproximadamente quando Jerusalém caiu. Jerusalém caiu no ano 70. Lembrando que teve uma correção do calendário, então a gente pode dizer que realmente tudo que Jesus predisse aqui em Mateus 24 aconteceu dentro daquela geração. Ou seja, 40 anos. Correto? Para quem quiser saber mais em detalhe, tudo explicadinho, o versículo que mostra a geração, eu tenho o e-book, tá, que eu ainda disponibilizo, chamado Apocalipse Já Aconteceu, tá? Quem quiser é só me mandar um e-mail, tem um artigo no blog, pode adquirir. E um outro equívoco está na mesma pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus, porque eles perguntaram sobre a vinda de Jesus e não sobre a volta. Ah, Ronaldo, mas é a mesma coisa, a vinda e a volta de Jesus? Não. Aqui, ó. Mestre, nos diga que sinal haverá da tua vinda e do fim desta era. Então aqui não é volta, é vinda. É a mesma coisa? Não. A diferença é que volta implica em vir de novo. Ah, se eu, por exemplo, eu vou voltar para minha cidade. Quer dizer que eu já estive na minha cidade e eu vou voltar para minha cidade. Agora, se eu uso o termo vinda, é porque eu nunca estive na cidade. Então eu vou pela primeira vez. Ah, eu vou para o Rio de Janeiro. Então, se eu vou para o Rio de Janeiro, é diferente de eu voltar para o Rio de Janeiro. Porque se eu estou voltando é porque eu já estive lá. Ou lá talvez fosse o meu lugar de origem, um exemplo hipotético que eu estou dando. Então, a mesma coisa aqui. Então, se os apóstolos utilizam o termo vinda, mesmo sabendo que Jesus estava ali com eles fisicamente, é porque eles não esperavam uma volta de Jesus. Senão, eles teriam utilizado o termo volta. Eles utilizam o termo vinda, é porque eles esperavam uma vinda diferente de Jesus. E não como ele veio ali, como ele veio fisicamente, pregando, curando, ensinando através de parábolas. Não, eles esperavam uma vinda. Então seria uma vinda diferente, porque se fosse igual seria uma volta. Tanto que o termo utilizado aqui na pergunta deles, aqui em vinda, é parúzia, que não é volta em grego, é vinda. Aqui, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus veio a primeira vez, ele se mostrou que nem um relâmpago vindo do Oriente até o Oriente? Não. Ele veio como um humilde pescador, pregador, reuniu alguns pescadores, pregando, fazendo milagres, etc. e tal. O que ele estava dizendo? Que já quando ele viesse, que seria a vinda do Filho do Homem, seria uma vinda que seria gigantesca, que nem o relâmpago, que é uma tempestade, que sai destruindo tudo e todo mundo enxerga. Então tem uma diferença também nessa questão da pergunta dele. Já que o termo parúzia é o mesmo aqui em Mateus 24, 27. O mesmo da pergunta aqui dos apóstolos, tá? E é o mesmo termo que aparece aqui quando ele compara a vinda dele com os dias de Noé. Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos. Que ele fala que assim como no dia de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam e não perceberam que ia chegar um grande dilúvio, uma grande tempestade, assim também ia ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas iam casar, comprar, beber, viver a vida normal no seu dia a dia e não iam perceber quando viesse o Filho do Homem trazendo uma grande destruição. Que nem as nuvens na época do dilúvio trouxeram um dilúvio sobre a terra, a vinda do homem também, assim como uma nuvem, como uma tempestade, iria trazer uma grande destruição sobre aquela geração. Correto? Então essa é a diferença entre vinda e volta.
E note que sempre que esse termo é utilizado se refere à destruição, sempre com esses eufemismos: relâmpago, nuvem, desolação. Ele compara aqui com Noé, que foi um dilúvio, enfim, sempre se referindo à destruição. Então não é nenhuma volta de Jesus, que ele vai reinar e vai todo mundo viver feliz para sempre, como as igrejas pregam por aí. Ele estava falando da destruição que viria sobre Jerusalém. E a vinda de Jesus teria um tempo determinado para acontecer. Isso eu já mostrei nesse vídeo aqui, ó. Jesus vai voltar mesmo, que era quando Jesus fosse vir julgar e destruir aquela geração, estabelecer o seu reino. Então, para não ficar comprido o vídeo, eu só vou citar aqui alguns versículos. Aqui, ó. Então eu vou só citar alguns versículos, que eu já citei naquele vídeo, até mais que esses. Mas só para vocês verem, ó, que a parúzia, que seria a vinda e não a volta de Jesus, ela teria um tempo, ó. Aqui em Mateus 16 ele fala, ó, que alguns não morreriam sem que viessem vir o Filho do Homem. Aqui, ó, vinda, sem que vejam vir. É o mesmo termo, parúzia. Aqui em Mateus 10 ele fala, ó, que não terminareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Vocês notaram que não seria uma volta, seria uma vinda. Aqui em Marcos 14 ele fala, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui ele está falando com o sumo sacerdote, Caifás. Então ele disse que o próprio Caifás veria ele. Ou seja, seria para aquela época. E aqui em Apocalipse 1,7 ele fala, eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que transpassaram ele. As pessoas que transpassaram Jesus já morreram. Então era um evento para aquela época. E todas as tribos da terra também é uma referência a Israel, porque Israel era um povo, né, dividido em 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Então tudo era referente àquela época, ok? E o que diz Mateus 24 em paralelo? Agora vamos analisar Mateus 24. Primeiro Jesus começa falando dos falsos profetas. Ele fala, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No próprio livro de Atos, independente dos equívocos que possa haver no livro, que eu mostrei no vídeo anterior, ele é um dos poucos registros históricos que a gente tem da igreja primitiva, é o livro de Atos. E você vê que a todo momento os apóstolos encontravam falsos profetas, como aqui um chamado Bar Jesus. Inclusive Bar Jesus, né, por coincidência, é o mesmo nome de Jesus. Bar é filho em aramaico, e Jesus seria Bar Yeshua, se não estou enganado. Seria filho de Jesus. Aqui depois eles encontraram um outro profeta chamado Ágabo, em Atos 21. E aqui em Atos 8 eles encontram um judeu, um místico, né, da arte mágica. Eu acho que é Simão, é Simão o nome dele. Enfim, todos falsos profetas. Então quando Jesus disse que viriam muitos falsos profetas, não era um evento futuro, não era do Henrique Cristo que ele estava falando, ou da nossa época moderna. Era já desde aquela época, a partir daquela época já tinham falsos profetas. Mas as pessoas só tomam isso para o futuro, né? Depois ele fala de guerras, ouvireis de guerras e rumores de guerra, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Seria o princípio das dores. Os judeus tiveram muitas guerras com os romanos, várias revoltas judaicas. Mesmo antes do ano 70, já haviam guerras e revoltas. A Judéia era uma região complicada para os romanos, até pela questão religiosa também. E houve várias guerras judaicas romanas, sendo a principal dela do ano 70. E depois a última guerra, que foi no ano 132 ao ano 135, quando Adriano dispersou os judeus pela terra. Então, guerras e rumores de guerra é uma profecia até genérica até. Lembrando que eu acho engraçado que sempre quando há uma iminência de guerra, que nem agora, por exemplo, os Estados Unidos vai atacar a Coreia do Norte, um exemplo hipotético, os cristãos já pegam esse versículo para dizer que é a vinda de Jesus. Só que, pessoal, sempre houve guerra, entendeu? Só a guerra mundial nós tivemos duas. Desde a época de Jesus até agora, que nós estamos em 2019, nós já tivemos mais de 100 guerras no planeta inteiro. Guerra dos 100 anos, guerra de cruzadas, guerras católicas, guerras prússicas, guerras sino-rússia, guerras mundiais. Nossa, tantas guerras que nós já tivemos. Então, isso é uma profecia genérica, não é específica para o futuro, como as igrejas tomam. Perseguição aos cristãos. Aí, continuando, Jesus fala que os cristãos seriam perseguidos, ó. Eles seriam atormentados, odiados, né, por amor de Jesus, e seriam perseguidos. Isso também aconteceu. Só lembrando aqui, ó, que o livro de Lucas, que é um paralelo, Lucas 21, ele ainda mostra um detalhe que Mateus não mostra. Que ele fala que eles seriam entregues às sinagogas, que é coisa de judeu, e seriam conduzidos à presença de reis. Hoje, o cristianismo é ainda, né, acho que a maior religião do mundo. Ela está pau a pau com o Islã. O Islã parece que tem crescido muito e vai superar o cristianismo. Acho que em uma década, acho que o Islã vai superar o cristianismo em número de fiéis e seguidores. E os muçulmanos, apesar deles não serem cristãos, eles também têm Jesus como um profeta. Eles também, o Alcorão fala mais de Jesus que de Maomé, para quem não sabe, de Mohammed.
E os judeus, em contrapartida, eles são uma minoria no planeta. Os judeus, acho que se corresponde a 10% da religião do mundo, é muito. Porque judeus só tem aqui em Israel ou espalhado em comunidades em grandes cidades do mundo, mas mesmo assim, em número, nem se compara a mais de 1 bilhão de cristãos, a mais de 1 bilhão de muçulmanos. Até os hindus, né, são mais acho que de 1 bilhão de hindus. Na China também, né, mais de 1 bilhão que segue lá a filosofia chinesa, enfim. Então, isso não é uma profecia futuro. Não teria como, por exemplo, hoje, no dia de hoje, no nosso tempo moderno, os judeus, que são menos de 10% da população mundial, levar os cristãos às sinagogas por amor de Jesus. Então seria bem estranho, né, se no tempo de hoje, por exemplo, os judeus começassem a pegar os cristãos e levar eles para sinagogas ou prisões porque creem em Jesus. E o mesmo vale para reis, né? Imagina, por exemplo, o Donald Trump vai pegar todos os cristãos do mundo, que são mais de 1 bilhão de pessoas, incluindo todas as Américas, a Austrália, toda a Europa, e boas partes da África, até regiões da Ásia, e vai levar vão ser levados presente ao Donald Trump porque creem em Jesus. Não, é mais fácil ao contrário. Hoje em dia é quase obrigatório ser cristão. Então o que acontece? Isso aqui já se aplica na época lá do primeiro século. Porque você vê aqui no livro de Atos, que é um registro primitivo que a gente tem, né, sobre a igreja, independente das contradições que possam haver, você vê que os apóstolos foram levados perante a sinagoga o tempo todo, ó, inclusive foram feridos, machucados, porque pregavam Jesus. Isso só se encaixa naquela época. Hoje em dia não, hoje em dia é o inverso, o cristianismo se tornou a maioria no mundo. E foram levados também à presença de reis. Ó. Paulo foi levado perante o rei Agripa, segundo Atos 26, depois aqui perante o rei Herodes, e outros reis também, é que eu não quis pesquisar versículo por versículo, senão ia demorar muito. Mas você vê que Paulo, vira e mexe, ele era levado na presença de um rei para se defender. E os cristãos sim foram perseguidos por amor de Jesus, como você vê na história cristã. Inclusive vocês podem ver até em Enciclopédia Católica, Pais da Igreja, outras referências, que os cristãos, segundo a tradição cristã e a história, eles foram perseguidos tanto pelos romanos, por serem cristãos, quanto pelos judeus, porque os judeus também não aceitavam a nova religião. Pelo menos isso é o que a história cristã diz. Então, essa questão aqui de ser perseguidos, de serem odiados por causa do meu nome, isso só vale para aquela época. Não vale para a nossa época moderna que a gente está vivendo hoje, ok? Aí depois Jesus fala pela segunda vez de falsos profetas. O que é até engraçado, né, que ele fala mais de uma vez de falsos profetas, e sendo que muitas igrejas cristãs surgiram com falsos profetas. Eu tenho uma lista aqui nesse canal chamado Falsos Profetas do Apocalipse. Parece que o cristão ele faz exatamente o oposto. Quando tem um falso profeta aí que ele segue mesmo. Depois ele fala que o evangelho seria pregado em todo o mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho das nações, e então virá o fim. Aí as pessoas falam, tá vendo, Ronaldo? O evangelho ainda vai ser pregado em todo o mundo, por isso que Jesus não voltou ainda. Não segundo a própria Bíblia, né? Porque segundo Paulo, as epístolas dele mesmo, ele dizia que o evangelho foi pregado, ó, em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Por toda a terra saiu a voz deles e as palavras até o confim do mundo, ao qual foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu. Ah, Ronaldo, mas você falou que Paulo não foi apóstolo, Ronaldo. Então por que você está usando Paulo? Eu estou usando Paulo aqui para mostrar como que era a concepção da época, a terminologia. Porque todo mundo é cosmos em grego. E todo mundo era todo mundo conhecido na época. Não é todo o planeta. Toda a Terra, também já falei isso em outros vídeos, tem aqui no canal, não é todo o planeta como as pessoas pensam. É toda a Terra conhecida. Lá em Jeremias, por exemplo, o profeta falou assim, que dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a Terra. É toda a Terra conhecida, porque os profetas de Jerusalém nunca contaminaram todo o planeta. Então, isso aqui são só expressões. Eu estou usando Paulo aqui para mostrar que são expressões do primeiro século. Independente de quem foi Paulo, eu estou usando ele como referência, até porque o que nós temos na Bíblia mais é Paulo, né? A gente não tem a referência dos outros apóstolos. Então, segundo a própria Bíblia, o Evangelho já tinha sido alcançado em todo mundo conhecido da época. Todo mundo. E aí Jesus fala da abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo. O profeta Daniel falou nas semanas, que na última semana seria cortado um ungido, e depois o povo do príncipe que haveria de vir iria destruir a cidade e o altar. Isso tudo aqui nas semanas de Daniel. E o fim seria como uma inundação. Notaram a mesma referência lá de Noé? Inundação, nuvem, tempestade, enfim. E depois ele falou que sobre a nave do templo viria uma abominação. Algumas bíblias como a Ferreira de Almeida traduzem diferente, mas é a mesma coisa. Haveria uma abominação sobre a nave do templo. Essa profecia de Daniel, ela se encaixa melhor em Antíoco, e é bem provável que Daniel estivesse falando de Antíoco Epífanes. Mas como Jesus citou ela no Novo Testamento,
Então a gente pode considerar Tito. Por que, Ronaldo, que a gente pode considerar Tito? Porque existe um termo chamado polissemia, que é quando uma profecia pode ter um duplo cumprimento. Então, se ela foi citada por Jesus, talvez no entendimento de Jesus, essa profecia de Daniel ainda fosse ter um cumprimento ou uma repetição. E no período romano, não só em Tito, mas em outros períodos também, a gente vê um paralelo com a história do período grego lá de Antíoco Epífane. Por exemplo, Adriano, que eu falei, Adriano mandou colocar lá no lugar do templo, que foi destruído por Tito, ele mandou fazer um templo dedicado a Zeus, que era um deus pagão. Foi o mesmo que Antíoco Epífanes fez. Antíoco Epífanes mandou pegar o templo de Jerusalém, lá no período grego, e ele queria dedicar aquele templo a Zeus. Mandou colocar uma estátua dele mesmo, como se ele fosse um deus, e um busto do deus Zeus. Então, quando Jesus fala aqui da abominação, da desolação, ele está falando disso. Que Adriano mandou fazer no local do antigo templo, um templo dedicado a Zeus, correto? E realmente o povo do príncipe que veio, que era o príncipe Tito, eles destruíram a cidade, o altar, destruíram o templo de Jerusalém no ano 70. E para quem não acredita, tem até hoje aqui, ó. Isso aqui é chamado Arco de Tito. Ele está lá em Roma. É um arco que os romanos fizeram. Eles esculpiram em pedra a vitória dos romanos sobre os judeus. Vocês veem aqui o menorá. Vocês veem aqui os romanos, ó, os judeus sendo levados escravos para Roma. Então isso tudo já aconteceu. O povo do príncipe que veio, ó, destruiu a cidade, o santuário e o altar. E o fim foi como uma inundação mesmo. Aí Jesus fala da grande tribulação, né, que é o versículo chave que as pessoas acham que é para o futuro. Porque haverá então uma grande aflição ou tribulação, dependendo da tradução que você usa, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem tão pouco haverá de ver. Só que tribulação e aflição são termos que se referem a problemas, perseguições, morte. Não é um evento global. Tanto que você pode ver que a Bíblia usa sempre esse versículo, o Novo Testamento mesmo. Ok, em Coríntios Paulo fala, ó, os que tiverem alguma tribulação, a consolação. Aqui em Romanos ele fala, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Ou seja, eles tinham que ser pacientes na tribulação que eles passassem. Ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui em 2 Coríntios ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tessalonicenses, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Em Atos ele fala, sobreveio a todo o país do Egito e de Canaã fome e uma grande tribulação. Vocês notaram? Até aqui em Atos, ó, você vê que sobre o Egito e Canaã veio uma grande tribulação. Então se eu for tomar aqui a tribulação de Mateus 24 como um evento global, o fim do mundo, fogo do céu, caiu o fogo do céu e teve essa tribulação aqui no Egito e Canaã? Não. E Romanos ele fala a tribulação. E tem mais versículos que eu não vou ler todos, senão vai ficar muito comprido o vídeo e vai ficar ruim até para enviar. Amadinho, mas ele fala que essa tribulação vai ser tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Sim, em Jerusalém. Para quem não sabe, a queda de Jerusalém foi um evento tão grande que até hoje o judaísmo considera a pior tribulação que o povo judeu já passou. Flávio Josefo falou que morreram mais de 500 mil judeus, né, por causa dos romanos. Inclusive o judaísmo, para quem não sabe, tem judeus que acreditam, historiadores também, que a violência dos romanos foi tão grande que a tribulação que eles sofreram dos romanos foi pior que o holocausto nazista. Por incrível que pareça. Porque os romanos chegaram como animais, cercaram a cidade por 5 meses, eles tiveram fome, flagelos, sede. Josefa fala até de uma mãe que comeu o próprio filho. E depois, quando os romanos conseguiram romper as muralhas de Jerusalém e invadir a cidade, a violência foi tão grande que eles saíam matando tudo. Mulheres, crianças, velhos, homens, rabinos, tudo. Eles vieram com tanta violência que até o templo de Jerusalém caiu todinho, pegando fogo. Segundo os historiadores do primeiro século, Jerusalém teve uma tribulação tão grande que as pessoas de longe viam a fumaça da cidade pegando fogo. De tamanha foi a violência dos romanos. Para vocês verem o absurdo, né, de chegar a ser comparado até ser pior que o holocausto nazista. Então só aí vocês veem como foi realmente uma grande tribulação, como nunca houve na terra de Israel. Era disso que Jesus estava falando, ok? Continuando aqui, ó, todos esses versículos aqui é de tribulação. Ok, ó. Irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Tudo isso aqui é tribulação. E aí, pela terceira vez, Jesus fala dos falsos profetas. Cristão, se você é cristão e está vendo esse vídeo, sigam o Jesus de vocês. Eu acho engraçado que as pessoas falam que eu tenho que seguir Jesus e elas mesmas não seguem.
Qualquer falso profeta aí, tem um da África aí que diz que ressuscita mortos. É mentira. Já foi até desmascarado. O cara, até as funerárias estão processando o cara. Igrejas inteiras cristãs foram surgindo com falsos profetas. Digo, o cristão ele faz tudo, menos seguir o que Jesus falou, o que é engraçado. Aí depois vira pra mim que não sou cristão e fala, você tem que seguir Jesus, amadinho. E aqui nesses falsos profetas de novo é onde eu enxergo Paulo aqui. Porque ele fala, ó, se alguém vos disser, o Cristo está aqui e ali, não acredite, não dê crédito. Ele fala, e se alguém aparecer no deserto, não acrediteis. O que ele estava dizendo? Que eu não vou aparecer no deserto para ninguém. Aí chega depois, alguns anos depois, chega Paulo. Peguei até um mapinha aqui para vocês verem. Paulo saiu aqui de Jerusalém, ele veio subindo, passou aqui pela Jordânia. Quando ele vai chegando aqui na Síria, perto de Damasco, onde é um deserto, ele diz, Cristo apareceu para mim. Ele estava no deserto. E aí todo mundo acredita. Aí depois a pessoa vira pra mim, que nem o rapaz falou lá no vídeo, você tem que se converter e aceitar Jesus, amadinho. Ironicamente, eu aceito o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse, ó. Se alguém aparecer e disser que eu apareci para ele no deserto, não creiais. Já os cristãos não. O que é bem irônico até, né? Como explicar então? Então Jesus mudou de ideia. Ele subiu, foi pro céu, conversou com o pai e falou, olha pessoal, eu mudei de ideia, tá? Lembra quando eu tinha dito que se alguém disser que eu apareci no deserto para não acreditar? Então era brincadeirinha, tá? Eu me equivoquei, eu não tinha o Espírito Santo para entender as escrituras. Então agora é o seguinte, se alguém disser que eu apareci para ele no deserto, ó, acreditem, ok? Fui eu que apareci. É mais ou menos assim que a igreja entende. E aí vem os sinais cósmicos, onde ele fala que o sol escureceria e a lua não daria luz e as estrelas cairiam do céu. Estrelas eu já mostrei em outros vídeos que estrelas sempre é um eufemismo para pessoas. Tanto que você pode ver aqui em Judas que ele fala que algumas pessoas que faziam coisas erradas, digamos assim, elas eram como estrelas errantes. Já Daniel fala que as pessoas sábias, os justos, eram como estrelas no céu. E Apocalipse também tem uma referência que fala que as estrelas caíram na terra. Só que em Apocalipse ele faz uma comparação dizendo que é a figueira que lançou fora os seus figos. Lembrando que a figueira aqui é um exemplo que se refere a Israel. A figueira é um símbolo de Israel. E eu acho engraçado aqui em Apocalipse que as pessoas tomam aqui as estrelas como literal. Não, as estrelas vão cair do céu sim na terra. Ué, então se eu for tomar aqui as estrelas como literal, então eu posso dizer então que uma figueira vai lançar os figos fora de si literalmente? Então esse é um sinal da vida de Jesus, quando eu ver uma figueira começar a jogar os figos que nem uma doida para fora. Ó, a figueira está cuspindo. É isso? Vocês notaram como eles tomam meio versículo como literal e meio versículo como simbólico? Na verdade é tudo simbólico, estrela que simboliza pessoas. Tanto em Daniel, quanto aqui em Judas, quanto no Apocalipse. E por fim Jesus fala do sinal, né? Ah, só para deixar claro aqui, o sol escurecerá e a lua não dar luz também. São eufemismo, tá? São eufemismo de destruição, tá? Alguns tomam o sol aqui como o sol romano, que os romanos tinham o sol como símbolo. Outros tomam como o próprio Deus, né? Porque a Bíblia fala que Deus é o sol da justiça. Pode ser que o sol escuro pode ser a ira de Deus. Então, como fica uma coisa bem ambígua, eu deixo aí ao critério de cada um, ok? Aí ele fala que apareceria no céu o sinal do Filho do Homem, né? E todas as tribos da terra se lamentariam. Lembrando que aqui tribo é uma referência a Israel também, porque Israel tinha as 12 tribos de Israel. E o sinal do Filho do Homem também foi registrado por historiadores. Tanto José quanto Júlio Africano falaram de sinais estranhos que aconteceram em Jerusalém, e o Talmud também cita alguns sinais estranhos. Isso aqui é de Joséfo, ó. Ele falou. Joséfo é um historiador judeu do primeiro século, tá? Para quem é novo no canal e não sabe. Um cometa que tinha a forma de uma espada. Qual que é a forma de uma espada? É a forma de uma cruz. Apareceu sobre Jerusalém durante um ano inteiro. Em outro momento, Joséfo fala, antes do nascer do sol, viram-se no ar em toda aquela região carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens e espalhar pelas cidades. Júlio Africanos, que é um historiador do primeiro século, também falou desses sinais. E para quem quiser ver todos os sinais, eu tenho um artigo aqui no blog, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é os sinais em Jerusalém. Segundo Flávio Joséfo, eu mostro um pouco do Talmud, também alguns sinais, e outras referências, ok? É aqui que eu estava. E por fim, vir sobre as nuvens. Já falei em outros vídeos que é um eufemismo, que nem vir como ladrão. Vir como ladrão significa vir de repente. E vir sobre as nuvens significa vir trazendo destruição. Teve um rapaz que falou, mas no grego é sobre, Ronaldo, sobre as nuvens. Então você está interpretando errado. Eu digo, ok, aqui também, ó, vamos pegar aqui no hebraico então, no Isaías 19, ó. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem. Aqui cavalgando também é sobre.
e entrará no Egito, contra os ídolos do Egito. Alguém viu Deus cavalgando numa nuvem contra o Egito? Ué, então se eu for tomar como literal vir nas nuvens, eu teria que tomar aqui também como literal. A própria profecia de Gog, Deus fala que Gog viria como uma nuvem. Aqui, ó. Como uma nuvem para cobrir a terra. Então se eu for tomar a etimologia da palavra, como uma nuvem, eu posso dizer então que Gog não é uma pessoa, mas é um fenômeno da natureza? É uma tempestade bem forte? Não, é porque esses aqui são só eufemismos, figura de linguagem. E por fim, Jesus fala da reunião dos escolhidos nos céus. Correto? Já falei disso no outro vídeo sobre arrebatamento. Aí ele termina também fazendo a analogia da figueira, que nem aqui do Apocalipse. Ele fala assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. O que é a figueira? É um símbolo de Israel. Pois quando já os seus ramos tornam-se tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas que Jesus falou, sabeis que está próximo, que ele está próximo, às portas. É o mesmo que Apocalipse fala aqui, que a figueira lançaria fora de si os seus figos. E ele termina dizendo aquele versículo que eu falei para vocês: em verdade, não em mentira, em verdade. Ou seja, é uma verdade que Jesus estava falando. Que não passará esta geração. Que geração? A geração da época de Jesus. Sem que todas essas coisas, não algumas, todas essas coisas aconteçam. Aí ele conclui dizendo: os céus e terras passarão e as minhas palavras não vão passar. Os céus e terras também eu já falei que é um outro vídeo, que é um símbolo de aliança. Quer dizer que a aliança seria passada dos judeus para os gentios. Então seria os céus e as terras passariam. Quem quiser tomar como literal também esse versículo, pode tomar. A igreja saiu de Jerusalém e foi para Roma. Correto? Então fica aí para análise de todo mundo. Paz a todos.